Na última aula nós estávamos vendo curvas de nível, né? Que é um assunto referente a funções de duas variáveis. Então nós vamos continuar isso hoje, tá? Curvas de nível. Nós vimos na aula passada o seguinte, que se eu tenho aqui uma função de duas variáveis, aí ela tem o domínio dela, tem a imagem dela, né? Aí se eu pego aqui C, se eu pego aqui C, um elemento do conjunto imagem dela, então eu estou numa situação aqui a seguinte, ó. Aqui está o X, aqui está o Y, aqui está o R, né? Aqui é o R2, aqui o domínio da minha função, e aí aqui o conjunto imagem dela, digamos, tá? A minha função transforma pontos daqui em números aqui. Aí se eu pego aqui um C no conjunto imagem, que nem eu falei aqui, né? E aí eu procuro saber quem são todos os pontos daqui que são levados nesse C. Em geral, isso aqui dá uma curva. Pode dar um ponto também só, pode dar uma reta, né? E aí, então, todos os pontos x, y dessa curva são levados nesse C, né? Então, quando isso acontece, eu digo que essa curva é uma curva de nível da minha função. Então, o que é uma curva de nível? A curva de nível é o desenho do conjunto de todos os pontos x, y do domínio da minha função, tal que o f de xy, é igual a c, tá? É igual a c. Então, o desenho desse conjunto é a curva de nível, né? Essa equação aqui é a equação da curva de nível. Esses três objetos, o conjunto, a equação e o desenho do conjunto, a gente chama para eles de curva de nível, para as três coisas. Isso aqui é curva de nível, isso aqui é curva de nível, esse desenho é a curva de nível também, né? Nós vimos aqui uns exemplos, né? E aí, mas uma coisa que eu não falei na aula passada foi das curvas de contorno. Curvas de contorno. O que são curvas de contorno? É assim, olha, você tem aqui a curva de nível, tá? A curva de nível referente ao nível C. Você pegou um C no conjunto imagem e pegou a curva de nível referente ao nível C. Aí, imagina que você faz o seguinte, olha, digamos que aqui é o zero, ó, essa altura C aqui. Imagina que você faz o seguinte, ó, aqui você tem o plano cartesiano, tá? E aí você pega esse eixo aqui, pega aqui com as duas mãos, digamos que fosse possível fazer isso. Pega esse eixo aqui, traz aqui e finca ele bem aqui na origem, ó. Bem aqui assim. Ele vai ficar aqui assim, né? Bem aqui assim. E aí você vai ter uma coisa assim, olha, você vai ter uma coisa assim. Aqui está esse eixo, que eu vou chamar, digamos que fosse o eixo Z aqui, tá? Então aqui vai estar o eixo Z, aqui vai estar o eixo X e aqui vai estar o eixo Y, tá? Aí você vai ter um sistema de coordenadas retangular tridimensional do espaço, né? Você vai ter esse sistema aí. Esse domínio da minha função, ele vai ficar aqui assim, ó. Esse domínio aqui. E a curva de nível, ela vai ser uma curva aqui assim. Aquela curva de nível lá, né? Aquela curva de nível. Ela vai ficar aqui assim, ó. Como é o desenho dela ali, se afastando da... Assim, ó. Assim, mais ou menos. Tá? Essa é a curva de nível, desenhada assim. Quando eu peguei essa reta e finquei aqui, né? Aí eu obtive uma coisa desse jeito aqui, tá?
Aí, esse nível, essa altura C aqui, eu marco aqui no eixo Z, tá? E aí eu vou ter um plano aqui. Eu vou ter um plano aqui, que vai ser um plano paralelo ao plano XY, né? Paralelo ao plano XY, passando por esse ponto C, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá? E aí, nesse plano, eu desenho essa curva aqui. Essa mesma curva eu desenho, só que lá em cima, na altura C. Entenderam? Então, quando eu projeto essa curva aqui no plano XY, dá exatamente a curva de nível aqui embaixo. Tá? Tá bom? Essa curva que está aí em cima é a curva de contorno. Tá? Essa aqui é a curva de nível, referente ao nível C. Essa curva aqui em cima é a curva de contorno referente ao nível C. Tá? Então é o seguinte, olha, dada uma função, dado um ponto da imagem, e você pega a curva de nível referente a esse ponto, a curva de nível está no plano XY. Se você pegar essa curva de nível e desenhar na altura C, essa curva que está aqui em cima na altura C é a curva de contorno. Vocês entenderam? A curva de contorno se projeta na curva de nível. Tá? É isso. Aí se eu pegar um outro nível, aí eu vou ter uma outra curva. E aí eu vou ter uma outra curva de contorno. Só que a curva de contorno ela fica na altura do seu nível. Entenderam? Olha, vamos ver um exemplo que um exemplo esclarece. Ó. O exemplo que nós estávamos vendo na aula passada. Olha aqui. Então vamos ver um exemplo aqui. Exemplos. Primeiro exemplo. Vamos relembrar esse exemplo aqui. Ó. Eu tinha essa função aqui. Ó. Né? Que eu posso escrever assim também. Em vez de f de xy, z, né? Essa função. E aí vamos ver as curvas de nível dela, né? Primeiro o domínio dessa função é todo R2. A imagem dessa função, ela só assume valores positivos, né? Não negativos, é o zero mais infinito, certo? Então eu vou pegar um ponto aqui no conjunto imagem. Vou pegar um ponto aqui no conjunto imagem. Tá? Aí eu vou considerar dois casos, quando C é zero ou quando C é maior que zero. Né? Quando C é zero, eu me pergunto assim, olha, quais são os pontos x, y do R2 tal que f de xy é igual a zero? Né? Quando C é zero, né? Deixa eu escrever aqui, peraí. Vou considerar esse primeiro caso aqui. O C é zero. Então eu me pergunto quais são os pontos x, y do R2, tal que a função leva esses pontos no zero. No zero. Olha, o f de xy é isso, né? É a raiz de x² mais y² igual a zero. Eu elevo ambos os membros ao quadrado, eu vou obter isso. Isso aqui só dá zero se o x for zero e o y for zero. Tá? Então, o ponto xy que eu estou procurando é a origem, é o ponto 0, 0. Tá? Então, para essa função aqui, já fizemos isso na aula passada. Ela só leva, o único ponto que é levado no zero é a origem. Então essa função ela é assim, ó.